10 suculentas que quase morreram e agora estão brotando, dando mudas com esse produto. Este é o tema do vídeo de hoje. Aproveitando então esse dia ensolarado, um dia muito bonito, vou conversar um pouquinho com você aqui a respeito de suculentas que nós quase perdemos e só não perdemos devido a alguns cuidados que eu vou deixar de dica para você hoje. Entre esses cuidados, nós utilizamos também o sulfato de cobre, que é o que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Então eu separei o vídeo de hoje em 3 partes. A primeira parte é explicando um pouquinho aí sobre os benefícios do sulfato de cobre para as plantas em geral. A segunda parte eu vou mostrar as suculentas que quase morreram e que hoje elas estão aqui reproduzindo, dando mudas e estão bem recuperadas. E a terceira parte eu vou mostrar para você como que a gente prepara e como a gente aplica aqui nas nossas suculentas e cactos e plantas o sulfato de cobre. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Vício do Bem. Quem está falando aqui é o Marcos e eu espero que você esteja muito bem. E aí, como que está o seu cultivo aí nesses períodos agora de muita chuva? De repente vem um sol forte, um sol escaldante, depois fica aquela umidade. Como que está aí a situação no cultivo seu também? Estou te perguntando isso porque nós sabemos que o cultivo de suculentas, cactos e plantas, normalmente as pessoas falam que vai mexer com planta para poder relaxar, para poder ter aquilo ali como um hobby. E muitas das vezes, por causa das pragas, por causa dos problemas que surgem, o que era para ser um lazer, para ser um prazer, acaba se tornando aí uma preocupação e um estresse. Principalmente para quem cultiva as plantas ao tempo, né? Sol e chuva. Mas tomando alguns cuidados, entre eles aí usando o sulfato de cobre, com certeza vai diminuir um pouco desse estresse. Os benefícios do sulfato de cobre, ele é para poder deixar a planta mais forte e mais resistente. Cuidando dela num geral, cuidando aí para que ela possa fazer a alimentação dela por completo. E nós sabemos aí que as plantas elas precisam de macronutrientes, são aqueles nutrientes que ela precisa em dose maior, e precisa também de micronutrientes, que são aqueles que elas precisam em dose menor. Mas mesmo sendo menor, é muito importante, como é o caso do sulfato de cobre. Elas precisam em doses menores, mas precisam dele e é muito importante aí para que elas possam reproduzir e continuarem aí bonitonas. E continua comigo que eu vou falar mais um pouquinho dos benefícios do sulfato de cobre durante o vídeo, mas agora eu vou mostrar para você algumas suculentas que quase morreram aqui e recuperaram bastante usando o sulfato de cobre. Entre elas tem essa aqui, ó, que é a Gila, que é a primeira do vídeo de hoje, que é uma suculenta que quase morreu. Eu precisei decapitar ela porque ela estava com muita pinta negra, mancha negra, aquele olho de pombo, e aí usando o sulfato de cobre, ela começou a reproduzir, começou a liberar muitas mudas aqui, ó, muitas hastes, que eu já vou fazendo a poda, colocando no substrato seco e logo logo vira uma nova muda, né? Essas que ainda estão nela eu vou decapitar e logo logo eu terei novas mudas. Aqui do lado tem a segunda do vídeo de hoje, que é essa daqui que é a Mahogany. A Mahogany também, ela já esteve em períodos que ela esteve bem mais bonita, bem maior. Depois ela encheu de mancha negra, de pinta preta. Usando o sulfato de cobre, ela hoje está ainda meio perebenta, algumas folhas dela. A gente consegue ver aqui a mancha, mas a maioria das folhas já nasceram e já estão aqui mais limpas e ela está reproduzindo muito. Já tirei algumas mudas dela, já tirei algumas hastes para fazer muda. E tanto na planta quanto no caule, ela está liberando mudas. Ou seja, uma planta que estava ameaçada de morte, de morrer, de perder ela aqui no cultivo, hoje ela está aqui, ó, reproduzindo a todo vapor, graças à utilização aí do sulfato de cobre também, entre os cuidados que nós tomamos com essas que estão com esses problemas agora nesse período. A outra que também deu muito problema aqui de fungo, é essa daqui, que é a híbrida vermelha. Já consegui também algumas mudas dela aqui, mas ela estava bem manchada, bem atacada e recuperou também usando sulfato de cobre.
A quarta suculenta do vídeo de hoje também, que estava bem prejudicada e agora está aqui, ó, liberando hastes, que são mudas, né? Essa daqui também, que é a Equador. Então, aplicando aí em doses pequenas, o sulfato de cobre ele faz muito bem para suculentas e para plantas em geral. Como é o caso da de número 5 do vídeo de hoje, que é a glauca, que também já esteve bem prejudicada, mas utilizando o sulfato de cobre aí uma vez por mês, em doses pequenas, ela está aqui, ó, bem recuperada, soltando haste floral, e além das hastes florais, ela também está liberando aqui várias mudas através do caule dela na parte de baixo. E a importância de usar o sulfato de cobre, aplicando aí uma vez por mês em doses pequenas, é que ele serve como um fertilizante e ao mesmo tempo que ele vai deixar a sua planta mais fértil, mais forte, ele também tem efeitos de fungicida, né, para proteger a planta contra o ataque dos fungos. Vai servir de prevenção contra os fungos. E a suculenta de número 6 também, que é bom tomar bastante cuidado com ela nesses períodos agora de muita umidade. Vou seguindo aqui para ela, que é essa aqui ao lado, ó, que é a Crispate Build. Essa suculenta é uma suculenta bem rústica. Você olha para ela assim, dá a impressão que ela é realmente muito forte. E ela é mesmo muito forte. Porém, tem que tomar muito cuidado em relação ao excesso de umidade, porque ela é bem atacada também por fungo, por cochonilhas, por pulgões. Então é bem importante dar esse banho nela com a calda do sulfato de cobre para deixar ela mais resistente nesses períodos. Porque todos nós que cultivamos cactos e suculentas, nós sabemos que as suculentas, elas gostam de água, porém precisa ser uma rega moderada. Porém, nos períodos de chuva não tem como fazer esse controle da rega, porque a gente não tem como controlar a chuva, né? O que está ao nosso alcance e dá para controlar é colocar elas num substrato bem drenável, bem aerado, como é o caso dessa de número 7 aqui, ó, que é a Jade variegata. A Jade variegata ou a Jade de cor verde, a normal, elas não gostam de muita umidade, então é necessário estar fazendo esse controle. Em períodos de chuva, eu deixo ela no substrato bem aerado e coloco elas em vaso de barro, sem impermeabilizar. E aplico também o sulfato de cobre uma vez por mês, principalmente nesses períodos agora. E a suculenta de número 8, que é essa daqui, que é a híbrida de borda rosa, essa também foi bem prejudicada, ela estava lindona, bonitona, mas de repente encheu de fungo e agora está se recuperando. A híbrida de mandala eu vou deixar ela como a de número 9, que também é bem perseguida aí por fungo mancha negra. Ela chegou pra gente, ela já estava ficando bem grandinha. Agora ela deu uma diminuída porque eu tive que tirar algumas folhas que está bem manchada aí do fungo pinta preta, mancha negra. Mas ó, como você pode ver, mesmo prejudicada, ela está reproduzindo graças aí a alguns cuidados, entre eles o sulfato de cobre. E a suculenta de número 10 do vídeo de hoje, a Angel, que também é bem prejudicada pelas pragas, bem atacadas pelas pragas, mas usando o sulfato de cobre também, ela vai aqui desenvolvendo, mesmo em meio ao ataque de pragas, mas ela está muito bem, brotando aqui bastante, multiplicando bastante, e para todo lado que a gente olha nela aqui, ó, a gente vê a reprodução. Então, tomando aí alguns cuidados básicos, entre esses cuidados básicos, o sulfato de cobre, a gente vai passando por esse momento sem muito estresse e sem tanta preocupação. Eu te convido a permanecer no vídeo porque ainda tem muita informação a respeito dos benefícios do sulfato de cobre, mas eu vou aproveitar que o tempo está bom, agora já está chegando ao final do dia, são 5 e pouquinho aqui, então a claridade do sol já não prejudica para a aplicação do sulfato de cobre. E dá para perceber, ó, que o tempo está limpo, provavelmente não vai chover à noite também. Vou fazer a aplicação e te convido então a ver como que a gente prepara aqui e como que a gente aplica. Vou passar para você a dosagem, que na verdade é uma dosagem bem tranquila aí para poder jogar, para poder aplicar e não prejudicar a sua planta, só trazer benefícios para ela. Porque como eu falei lá no início do vídeo,
O sulfato de cobre, ele é um micronutriente. Isso significa que você tem que aplicar aí uma dosagem menor, porque sendo micronutriente, a planta precisa de uma dose menor. Ou seja, é um produto importantíssimo, é um nutriente importantíssimo, porém ela precisa em doses pequenas. Eu resolvi mostrar esse aqui dessa vez, ó, ele vem com 150 gramas, o peso dele. Esse daqui eu paguei R$15 e ele deve durar aí mais ou menos uns 6 meses aqui no nosso cultivo, pela quantidade que a gente utiliza. Então eu considero barato pelo tempo que vai durar, porque R$15 para 6 meses eu considero barato, né? Então eu tô deixando a dica aí que de repente você encontra, deixa aí também na sua região. E o modo de preparo dele é igual ao que eu mostrei da outra vez. Ele vem nesse pozinho de cor verde e ele vem numa dosagem mais apropriada para suculentas e cactos e plantas em geral. A forma de preparo aqui, para quem acompanha o canal, já viu eu preparando das outras vezes aí. Eu sempre coloco uma colherzinha dessa de chá, que é uma colherzinha pequena, para 1 litro de água. Aqui eu estou fazendo o preparo em 200 ml de água, mais ou menos, porque lá no borrifador já tem 1 litro e 800. Aqui nesse recipiente eu vou preparar a calda para ela ficar mais dissolvida, para não entupir o borrifador. Aqui no nosso caso é o pulverizador, mas se você tiver aí também o borrifador, é da mesma forma. É importante chacoalhar bastante para dissolver, fazer uma mistura bem homogênea. E depois essa mistura homogênea aqui, eu ainda vou pegar ela e colocar ela lá em 1 litro e 800. Para inteirar então aqui os 2 litros do pulverizador. E como você viu, aqui agora já é o finalzinho do dia, tem claridade de sol aqui, mas o sol já não bate com tanta incidência nas plantas, porque daqui a pouquinho vai escurecer. Então, o melhor horário é esse, porque à noite elas param de fazer a fotossíntese e aí a gente não consegue ver, mas elas abrem os estômatos, que são tipo boquinhas, para poder absorver o que tem aqui na folha e no ar. Então é onde elas vão fazer a absorção desse produto que está sendo lançado e começar aqui o procedimento de usar esse produto e os benefícios que tem neles para elas. Enquanto eu vou aplicando aqui, eu vou passar para você aí mais alguns benefícios então, para você ver o quanto que é bom este produto. O sulfato de cobre em doses moderadas, em doses certas, ele ajuda a planta a absorver melhor a água que está no vaso e distribuir essa água para a planta toda. A planta, quando ela está com deficiência de sulfato de cobre, ela armazena a água ali no caule, porém ela não distribui a água para a planta toda. Então é onde acontece muitas vezes o apodrecimento de raízes e caule. Jogando o sulfato de cobre na dose certa, ela vai distribuir a água de forma igual para a planta toda. E aí é onde a planta fica mais bonita. O sulfato de cobre também, em doses certas, ele ajuda a planta a distribuir todos os outros nutrientes. Por exemplo, o nitrogênio. Planta que tem nitrogênio em excesso, quando você aplica o sulfato de cobre, ele ajuda a regular a quantidade de nitrogênio que tem na planta. É como se de alguma forma ele ajudasse a aumentar a imunidade da planta. Então é por isso que muitas pessoas dizem que ele é um fungicida. Na verdade, ele é um preventivo, ele previne, porque ele vai deixar a planta mais resistente, mais forte. Quando o fungo aparecer, mesmo que ele consiga atacar a planta, ele não tem tanta força contra aquela planta, porque ela está mais resistente e ela vai conseguir sobreviver e vai continuar reproduzindo, mesmo sendo atacada pelos fungos. Fazendo um comparativo, é a mesma coisa quando nós estamos bem alimentados, estamos aí com a imunidade alta, mesmo que apareça aí uma bactéria, um fungo, um vírus, a gente dá aquela estremecida ali, dá uma gripada, mas logo logo a gente se recupera. Quando elas estão bem alimentadas e bem nutridas, mesmo que venha uma praga e ataca ela ali naquele momento, mas ela consegue criar defesas
que vai fazer com que ela consiga superar aquele momento de ataque e continuar reproduzindo, dando mudas, dando flores, no caso das frutíferas, dando os frutos. E ele pode ser aplicado tanto nas folhas quanto no substrato, no solo. Aí vai depender do seu gosto. Além do sulfato de cobre e alguns outros cuidados, é importante você retirar toda a folha que mela ou que às vezes seca e continua ali, e quando chove ela acaba molhando e melando, porque isso também evita aí a proliferação de doenças, de pragas e fungos nas suas suculentas e plantas em geral. Um exemplo que eu posso deixar para você aqui é uma gila que a gente tem aqui, uma muda dela. Essa gila com certeza ela já estaria bem maior se não fosse o ataque dos fungos. Mas também ela não estaria aqui entre nós se a gente não fizesse esse procedimento aqui, ó. Depois que começou a chuvarada, eu já retirei aqui umas 8 ou 9 folhas dessa gila, já joguei numa sacola e joguei longe do cultivo. Ela está aqui, ó, está vencendo, está indo, estamos quase vencendo esse período de muita chuva e ela está aqui bonitona. Poderia estar maior, poderia, mas ela está aqui viva e está resistente. Nós sabemos aí que vai chegar um período onde a gente não precisa ficar tomando tanto cuidado com as suculentas, que elas vão desenvolver por si só, e cada vez que a gente chegar perto delas, elas vão estar ali cada dia mais bonitonas, brotando, multiplicando, mas nós sabemos que agora neste período é necessário então este cuidado. Então uma dica que eu deixo para você também, que a gente fez aqui e que está dando muito certo, é deixar as suculentas ao alcance dos nossos olhos. Então toda vez que você passar por ali nesse período, ir lá e tirar uma folha que está apodrecendo, que está com fungo, uma folha seca, e deixar ela sempre limpinha, principalmente agora nesse período, porque isso aí vai evitar a proliferação de pragas e doenças nas suas plantas. E a intenção do vídeo de hoje é, na verdade, passar a dica, deixar a dica para você do que está dando certo para nós aqui, mas também dizer o seguinte, enquanto você está ali retirando um matinho no meio da planta, retirando uma folha podre, uma folha seca, uma folha atacada por fungo, não fazer isso com estresse, com ansiedade, mas usar esse momento aí como um momento realmente de terapia para você, um momento de relaxamento. Porque daqui a pouco esse período brabo aí de chuva passa, esse período complicado de umidade passa, e logo logo você verá aí a sua planta desenvolvendo com tudo que ela tem para desenvolver. Cuide bem das suas plantas, mas cuide bem de você também. Não deixe aí que os pequenos desprazeres tirem aí o prazer maior de viver. E a reflexão que eu sempre tiro aqui é que mesmo em meio aos fungos, às cochonilhas, tem sempre aqui uma nova brotação, uma nova floração saindo. Então o que eu te falo é, cuide das plantas, se cuide. Mas enquanto isso, vamos aproveitando o que já tem de bom, o que já tem de belo, e vamos usar aí as plantas realmente para poder a gente ter aí um momento de prazer, um momento de lazer, um momento de relaxamento. Tá ok? Então essas foram as dicas do vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Se gostou e não for inscrito ou inscrita, eu vou te pedir que se inscreva, ativa o sininho de notificação, deixa um joinha, que aí o YouTube vai entender que você gostou. Pega todo vídeo novo que eu postar aqui e manda para você. Tá certo? Combinado? Então tá bom então. Agradeço então a você pela companhia, você que ficou até o final do vídeo. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.